A Bíblia fala sobre nós nos prostrarmos diante do Senhor. Porém, existem algumas pessoas hoje que estão vivendo um tipo de prostração diante das lutas, das batalhas, que é uma prostração destruidora. E é sobre isso que nós vamos começar a conversar hoje em mais um Café Pastoral. Vamos lá? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral. Você tenha um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada na presença do Senhor e que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Eu quero começar a conversar com você hoje neste café sobre vivendo acima das nossas limitações. E quero ler um texto da Palavra de Deus que encontra-se em Juízes capítulo 6, versículos de 1 a 12. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao israelita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo então dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Israel vivia naquele tempo muito longe da presença de Deus e por consequência disso, os medianitas os dominaram. E o que acontecia? Sempre que eles plantavam, na época da colheita, os medianitas vinham e tomavam tudo e matavam todos os seus animais. Sempre que Israel estava naquela época mais importante da sua vida, ou seja, do seu ano, teu tempo de colheita, vinham ali os medianitas e destruíam tudo, tomavam tudo deles. É interessante que isso levou, é claro, Israel a uma pobreza terrível, a um nível muito baixo de pobreza. Todo o povo estava o quê? Prostrado. Eles estavam se sentindo derrotados, inclusive a quem Deus foi conversar, que era Gideão. Eu quero fazer uma pergunta a você. O que pode nos levar a uma prostração destruidora? A Bíblia fala que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, ou seja, nos humilharmos diante do Senhor. Mas existe um tipo de prostração que ela pode ser, e ela é, destruidora. E o que pode nos levar a esse tipo de prostração? Primeiro, as lutas diárias. Isso é possível, pastor? Sim, claro. As aflições do mundo, as enfermidades constantes. Nós estamos vivendo esse tempo hoje de tantas enfermidades, conflitos não resolvidos, perseguições. A injustiça, por exemplo, é algo que te leva a uma prostração destruidora, o estresse, as dúvidas, enfim, a uma série de coisas que nessas lutas diárias que nós enfrentamos, no nosso dia a dia estamos nessa luta, ou nessas lutas, e isso pode, depois de tanto tempo, nos levar a uma prostração destruidora. E sabe o que isso vai gerar? A inércia. E é interessante que nós às vezes sabemos o que temos que fazer e nem temos coragem de realizar, e nem temos vontade de realizar, nós não conseguimos reagir. Queria saber outra coisa, quer saber outra coisa que pode nos levar a uma prostração destruidora? Pecados não confessados.
Depois leia o Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado ao Senhor, e veja, observe lá como Davi estava vivendo quando estava longe da presença do Senhor, quando não havia confessado o seu pecado. Ele chega a dizer que ele tinha perdido a alegria da salvação. Então Davi sofria muito por não estar vivendo uma vida diante do Senhor, por não ter confessado os seus pecados. Você quer saber outra coisa que pode nos levar a uma prostração destruidora? Viver apenas pelos desejos e não estabelecer alvos e cumpri-los. Muita gente vive sonhando apenas com as possibilidades, mas não agem, não realizam, não fazem acontecer, não são proativos. Eles estão ali sonhando, eles estão vivendo alguns desejos, mas não agem em função de algo para alcançar. Ou seja, eles não realizam absolutamente nada. Só ficam dizendo, vamos conquistar, vou fazer aquela faculdade, um dia serei isso, um dia serei aquilo, mas não realiza nada. Isso com o tempo vai te levando a uma prostração destruidora. Outra coisa também é a rebeldia. O Salmo 68, verso 6 diz assim: mas os rebeldes habitam em terra seca. Terra seca é um deserto. E o que você encontra no deserto? Bom, você não encontra praticamente nada. É o local de isolamento em que você acaba ficando sozinho, porque a rebeldia nos leva ao isolamento. Outra coisa é quando andamos na direção contrária a Jesus. Lembra daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, onde eles deveriam ficar em Jerusalém, resolveram ir para Emaús, o caminho contrário que Jesus havia falado, até que Jesus encontra-se com eles e mostra a eles o que eles deveriam fazer. E eles tomam uma decisão na hora e voltam. Voltam para Jerusalém, voltam para a rota certa em suas vidas. Outra coisa que nos leva a uma prostração destruidora é o medo. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Esse momento foi logo depois que o homem e a mulher pecaram diante do Senhor. Quando o homem e o ser humano pecou diante do Senhor, Deus veio então e o chamou, como ele fazia normalmente, e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha que interessante. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Logo que Adão pecou, a primeira coisa que ele conheceu foi o medo. Ele logo procurou se esconder. Esse medo é um espírito de paralisia que gera justamente a fuga, que começa a roubar os nossos projetos. Mas eu vou continuar falando com você amanhã sobre essa questão do medo. Como que isso aconteceu na vida do ser humano e como isso nos leva a uma prostração destruidora. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus nos levará à vitória em Cristo Jesus. Nós vamos aprender muito e vamos vencer as nossas limitações para a glória do Senhor e no Senhor sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que te dê um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada. Se você puder, se você não está inscrito em nosso canal no YouTube Café Pastoral, faça sua inscrição, participe com a gente desse projeto e que Deus te abençoe e até amanhã, é claro, né? Se Deus nos permitir. Shalom!